Você já parou para pensar por que certas situações te travam? Mesmo quando você sabe que não deveriam. Tipo, você quer falar em público, mas sua voz treme só de pensar. Quer se aproximar de alguém, mas evita antes mesmo de tentar. Tenta pedir um aumento, mas algo dentro diz: você não merece. Vão descobrir que você não é capaz. É melhor nem tentar. E aí vem a pergunta: por que você age assim? Se nunca ninguém disse isso para você hoje? A resposta pode estar em um lugar que você nem percebe. O passado. Mas não no sentido óbvio. Não como foi traumático. Não como já superado. O passado que estamos falando aqui nunca terminou. Porque, para o seu cérebro, aquilo que aconteceu há 5, 10, 20 anos atrás ainda está acontecendo. E é disso que vamos falar nos próximos minutos. Como rejeições, perdas ou humilhações do passado criam bloqueios emocionais. E por que seu cérebro insiste em proteger você do mesmo jeito que protegia uma criança assustada? Porque o trauma não precisa ser grande. Às vezes, basta uma frase, um olhar, um silêncio. E, uma vez gravado, ele vira um programa invisível. Isso é perigoso. Você não é seguro. Se avançar, vai sofrer. E esse programa continua rodando. Mesmo quando você cresceu. Mesmo quando o mundo mudou. Mesmo quando você merece mais. Então, vamos começar com uma pergunta simples. Você realmente deixou o passado para trás? Ou será que ele só mudou de forma? Vamos imaginar uma cena. Você tem 8 anos. Está no pátio da escola. Todos estão em duplas, jogando, rindo. Você se aproxima de um grupo. Sorri. Tenta entrar na brincadeira. E então, alguém diz: não precisa vir com a gente. Você atrapalha. Fica quieto, ninguém te chamou. Você não chora. Não discute. Volta para a sala. Finge que não importa. Mas algo muda dentro de você. Algo pequeno, silencioso, profundo. Naquele momento, o seu cérebro grava uma verdade. Se eu me aproximar, serei rejeitado. Minha presença incomoda. É melhor ficar sozinho. E essa verdade não morre. Ela se esconde. Espera. E volta toda vez que você tenta se aproximar de alguém novo. Toda vez que pensa em se expor. Toda vez que arrisca. E o mais curioso? Você nem lembra da cena. Mas o corpo lembra. Agora, outra história. Você tem 25 anos. Conhece alguém. Tem tudo para dar certo. Mas, no terceiro encontro, ele some. Sem explicação. Nenhum retorno. Você tenta entender. Depois, desiste. Segue em frente. Anos depois, entra num novo relacionamento. Tudo vai bem. Mas, quando começa a gostar de verdade, você faz algo estranho. Provoca um conflito. Testa a pessoa. Ou some primeiro. Por quê? Porque, no fundo, uma parte de você acredita. Quando eu me entrego, sou abandonado. Amor verdadeiro dói. É melhor sair antes de ser machucado. E isso não é falta de confiança. É um bloqueio emocional. Uma ferida antiga que virou regra de sobrevivência. E o cérebro, fiel a ela, repete o padrão. Não para punir você, mas para proteger. Aqui vai uma ideia poderosa. O trauma não é o que aconteceu. É o que o seu sistema nervoso aprendeu com aquilo. Porque o cérebro humano não distingue muito bem entre passado e presente. Ele só sabe: já vivi isso. Foi perigoso. Preciso me proteger. E ele faz isso sem perguntar. Sem avisar. Sem esperar você concordar. É como um alarme automático. Tocou uma vez, e agora toca sempre que algo parecido aparece. Um elogio, será que estão mentindo?
Um convite e se eu for rejeitado? Uma oportunidade e se eu falhar? O medo não vem do presente. Vem de um registro antigo. E enquanto esse registro não for atualizado, você vai continuar agindo como se ainda estivesse naquela cena. E o pior? Você nem sabe que está vivendo isso. Porque o trauma nem sempre grita. Muitas vezes, ele sussurra. Com frases que você repete. Eu nunca consigo. Isso não é pra mim. Vai dar errado. Sou assim mesmo. Ou com emoções que aparecem do nada. Ansiedade antes de um e-mail. Tristeza sem motivo claro. Medo de ser visto. E você justifica. É que sou ansioso. Tenho TPM. É da minha personalidade. Mas talvez não seja. Talvez seja só o passado. Vestido de normalidade. Vou te contar um segredo. Grande parte das decisões que você toma hoje não são baseadas no que você quer. São baseadas no que o seu passado ensinou que é seguro. Por exemplo, você não muda de emprego porque não tem tempo. Mas porque, aos 12 anos, ouviu, você não dá conta. Você não se declara porque prefere esperar. Mas porque, na adolescência, foi ridicularizado por gostar de alguém. Você não investe em si porque não é prioridade. Mas porque, criança, aprendeu, cuidar dos outros é nobre. Cuidar de si é egoísta. Veja bem. Não foram traumas extremos. Foram experiências. Repetições. Silêncios. Olhares. Mas o cérebro registrou como perigo. E agora, ele trava qualquer movimento que pareça arriscado. Agora, quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você tentou algo novo? E sentiu um medo irracional tomar conta? Como se uma voz interna dissesse: pare. Volte. Não vale a pena. Você vai se arrepender. É melhor desistir agora. Se isso já aconteceu com você, e você não sabe de onde vem, é provável que haja uma memória escondida. Um trauma leve, mas poderoso. Uma experiência negativa que virou lei. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como identificar esses bloqueios emocionais no dia a dia? Porque reconhecer o medo é o primeiro passo. Mas entender de onde ele veio é o que liberta. Vamos nessa. Agora que você entendeu que o passado pode estar ativo dentro de você, mesmo quando você nem lembra dele, vamos para a próxima pergunta. Como saber que um bloqueio emocional está te impedindo de avançar? Porque, como vimos, esses bloqueios não andam por aí com um aviso. Cuidado, trauma antigo em ação. Eles se disfarçam de medo, preguiça, insegurança. Ou até de realidade. Mas eles deixam rastros. Padrões. Repetições. Sensações familiares de desconforto. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Os sinais claros de que uma experiência negativa do passado ainda está no comando. Você não precisa de terapia para reconhecer isso. Você já tem todas as pistas. Só precisa parar para olhar. Sinal 1. Você evita antes mesmo de tentar. Esse é um dos mais fortes. Você quer algo, um relacionamento, um projeto, um reconhecimento. Mas, antes mesmo de começar, surge um peso. Um frio na barriga. Uma voz dizendo: é melhor nem tentar. Vai dar errado. Você não vai conseguir. E aí, você desiste. Não por falta de desejo, mas por lealdade a uma memória antiga. Por exemplo, uma mulher sonha em abrir um negócio próprio. Tem tudo planejado. Mas, sempre que chega perto de dar o primeiro passo, sente um medo súbito. Desanima. Adia. Anos depois, ela descobre. Aos 10 anos, viu o pai perder tudo com o empreendimento. Ouvir: negócio é coisa de quem se ilude. Ninguém dá certo nisso. Naquele momento, o cérebro dela gravou:
Empreender igual perda. Arriscar igual sofrer. E agora, toda vez que ela pensa em começar, o sistema nervoso responde: perigo. Volte. Mas ela não sabe disso. Só sente o medo. Sinal 2. Você se autossabota no momento certo. Outro sinal claro. Quando você está prestes a avançar e faz algo que atrapalha. Tipo, depois de meses cuidando da saúde, você come demais num jantar. Quando recebe um elogio, você minimiza ou muda de assunto. No dia antes de uma apresentação importante, você dorme mal de propósito. Isso não é preguiça. É um bloqueio emocional em ação. Porque, para o seu cérebro, sucesso pode ser tão perigoso quanto fracasso. Por quê? Porque sucesso muda a rotina. Traz atenção. Exige responsabilidade. E, principalmente, confirma que você é capaz. Algo que, no passado, pode ter sido punido. Veja bem. Crianças inteligentes ou sensíveis muitas vezes foram silenciadas. Para de se achar. Fica quieto, não incomoda. Você acha que é melhor que os outros. E, com o tempo, o cérebro aprende. Se eu me destacar, serei rejeitado. Ser visto dói. Então, quando o sucesso aparece, o sistema interno dispara o alarme. Volta pro lugar de antes. É mais seguro. E você, sem perceber, obedece. 14 horas. Sinal 3. Você sente vergonha onde os outros sentem orgulho. Esse é um dos mais silenciosos, mais reveladores. Você conquista algo. Alguém te elogia. E, em vez de se sentir bem, você sente vergonha. Como se pensar: eu não mereço isso. Eles vão descobrir que sou farsa. Isso foi sorte, não mérito. Essa sensação não é humildade. É um bloqueio emocional. Porque, em algum momento, você aprendeu que reconhecimento traz inveja. Sucesso atrai críticas. Ser bom é perigoso. E agora, cada vitória ativa esse medo. É como se seu corpo dissesse: calma. Isso aqui é perigoso. Vão te machucar de novo. E você, naturalmente, recua. Sinal 4. Você repete o mesmo tipo de dor. Esse é o mais doloroso e comum. Você escolhe pessoas que te desvalorizam. Ou entra em projetos que sabota. Ou aceita empregos onde não é respeitado. E quando alguém diz: por que você fica nisso? Você responde: eu não sei. É assim mesmo. Todo mundo passa por isso. Mas não é verdade. Você está repetindo um padrão. Porque o cérebro acredita: amor é sofrer. Trabalho é obrigação. Valor só vem com dor. Essas crenças não surgiram do nada. Elas foram aprendidas em momentos reais. Como quando você foi traído e ouviu: quem ama, machuca. Foi humilhado em público e ninguém ajudou. Perdeu alguém e aprendeu: ligar-se é perigoso. E agora, mesmo sem querer, você busca o familiar. Porque o cérebro prefere o conhecido ao incerto. Mesmo que o conhecido doa. Sinal 5. Você justifica com realidade, mas é trauma. Esse é um dos mais perigosos. Porque o bloqueio se disfarça de verdade. Você diz: é que o mundo é assim. As pessoas são assim. Relacionamento é difícil. Mas, na verdade, é só o seu trauma vestido de realidade. Por exemplo, se você foi abandonado na infância, pode acreditar: todo mundo some. Você nunca pode confiar. Quem ama, foge. E então, você evita intimidade. Testa as pessoas. Ou termina antes de ser feliz. E quando alguém questiona: por que você não confia? Você responde: porque é assim que as coisas são. Mas não é. É só assim que você aprendeu que as coisas são. A diferença é crucial.
Porque, se é realidade, você não pode mudar. Se é trauma, você pode curar. Agora, antes de seguirmos, quero te lembrar disso. Reconhecer um bloqueio emocional não é sobre julgar o passado. É sobre entender o presente. Porque, agora que você conhece os sinais, evitar antes de tentar, autossabotagem, vergonha no sucesso, repetição de dor, justificar com realidade. Você pode começar a observar. Não para se culpar, mas para se libertar. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. De onde vêm esses bloqueios, e por que seu cérebro ainda os considera necessários? Por que entender a origem é o próximo passo para desativá-los? Agora que você já sabe como reconhecer os sinais de um bloqueio emocional, evitar antes de tentar, autossabotar no momento certo, sentir vergonha ao ser elogiado, repetir o mesmo tipo de dor. Vamos para uma pergunta ainda mais importante. De onde vem esse bloqueio? Porque, como vimos, ele não surge do nada. Não é só falta de confiança ou personalidade difícil. Um bloqueio emocional é, na verdade, uma resposta inteligente a uma experiência dolorosa. Entender sua origem não é para culpar ninguém, nem mesmo seus pais. É para ver que aquilo que parece fraqueza hoje era, no passado, uma estratégia de sobrevivência. E quando você entende isso, o bloqueio deixa de ser um defeito e vira um sinal de que você resistiu. Origem 1, a infância, o laboratório das emoções. A maioria dos nossos bloqueios foi formada antes dos 8 anos. Nessa fase, a mente é como uma esponja. Você não filtra. Você absorve. Tudo é verdade. Um olhar, uma frase, um silêncio, uma risada. E cada experiência, grande ou pequena, pode virar uma regra de proteção. Por exemplo, uma criança diz, quero ser cantor. O adulto responde, isso não dá dinheiro. Seja realista. O que a criança aprende? Meus sonhos não são válidos. Se eu me arriscar, serei desvalorizado. Com o tempo, isso vira um bloqueio. Na adolescência, ela não canta em público. Na vida adulta, evita qualquer coisa que exija exposição. Ou, criança chora. Adulto diz, menino não chora. Ou, para de fazer drama, senão vou embora. O que ela aprende? Minhas emoções são perigosas. Se eu me abrir, serei abandonado. E isso vira um bloqueio emocional. Ela cresce com medo de pedir ajuda. Medo de mostrar vulnerabilidade. Medo de ser quem realmente é. Veja bem. Não foi um trauma extremo. Foi um padrão repetido. Mas, com o tempo, virou identidade. Origem 2. O trauma leve, o que não foi grave, mas marcou. Muitas vezes, o bloqueio vem de algo que não é considerado traumático pela sociedade. Não foi abuso. Não foi violência. Mas foi doloroso. Coisas como ser excluído da turma na escola, levar um fora com humilhação, ser comparado com um irmão, ouvir, você nunca vai dar certo, ver os pais se separarem sem explicação. Essas experiências podem parecer pequenas, mas, para uma criança, são tremores de terra emocional. E o cérebro grava não só o fato, mas uma lição de sobrevivência. Exemplo: uma pessoa foi humilhada na frente da turma por errar uma apresentação. Depois disso, desenvolve o bloqueio. Falar em público igual perigo. Ser visto igual ser atacado. Anos depois, mesmo sendo competente, ela evita reuniões, entrevistas, palcos. Não por falta de capacidade. Por lealdade a uma memória antiga. O problema? O cérebro não atualiza a ameaça. Ele continua protegendo como se o perigo ainda existisse. Origem 3, a repetição. O que se repete vira verdade. Às vezes, o bloqueio não vem de um evento, mas de repetição constante. Tipo: você cresceu ouvindo. Dinheiro traz inveja. Quem tem,
é ganancioso. Trabalho é obrigação. Com o tempo, isso vira. Se eu ganhar mais, serei punido. Descansar é preguiça. Sucesso me isola. Ou você sempre foi o responsável da família. Cuidou dos irmãos, dos pais, dos problemas. E aprendeu. Se eu não fizer, ninguém vai. Minhas necessidades vêm depois. E agora, no trabalho, você não delega. Em casa, você não pede ajuda. Porque, no fundo, acredita. Cuidar é minha função. Parar é falhar. A repetição ensina. E o que se repete, vira identidade. Origem 4. O sistema familiar, o que a família acredita, você herda. Bloqueios também são transmitidos em família, como herança silenciosa. Tipo: na sua família, amor era demonstrado com cobrança? Então você aprendeu. Quem ama, exige. Se não cobrar, não se importa. Ou: seus pais sofreram muito para ter pouco? Então você pode acreditar. Para merecer, preciso sofrer. Felicidade vem depois do esforço. Ou ainda: alguém na família teve um fim trágico por ousar demais? Você pode ter internalizado. Se eu me destacar, algo ruim vai acontecer. É melhor passar despercebido. Essas crenças não são faladas. São vividas. E você as absorve como se fossem leis naturais. Origem 5. A cultura, o que o mundo ensina. Além da família, temos a cultura. Mensagens que ouvimos o tempo todo. Homem não chora. Mulher precisa se casar. Sucesso é ter casa, carro, família. Felicidade é meta. E, se você não se encaixa, o bloqueio surge. Eu sou errado. Não sou o suficiente. Estou atrasado na vida. A sociedade cria um roteiro. E, se você desvia, sente que está falhando. Mas não está. Você só está questionando um programa coletivo. Agora, aqui vai uma verdade importante. Você não escolheu esses bloqueios. Mas você pode escolher não ser governado por eles. Porque entender a origem não é para culpar. É para libertar. Quando você vê que um bloqueio veio de uma humilhação na escola, de uma frase na infância, de um padrão familiar, ele deixa de ser uma verdade universal e vira uma resposta aprendida. E respostas aprendidas podem ser reequilibradas. Antes de seguirmos, quero te deixar com isso. Os bloqueios emocionais não são defeitos. Eles foram estratégias de sobrevivência. Te protegeram. Te mantiveram no lugar conhecido. Te evitaram riscos maiores. Mas agora, talvez, você esteja pronto para algo diferente. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como conversar com esses bloqueios, com coragem, curiosidade e novas evidências. Porque reconhecer e entender não é o fim. É o começo de uma nova história. Até aqui, a gente já fez um caminho profundo. Começamos entendendo que o passado não acabou. Ele vive dentro de você como um sistema de proteção invisível. Depois, aprendemos a reconhecer os sinais de que um bloqueio emocional está no comando. Evitar antes de tentar, auto-sabotar, sentir vergonha ao ser elogiado, repetir dor. E, por fim, mergulhamos nas origens: infância, trauma leve, repetição, família, cultura. Mas agora chegamos ao ponto de virada. Como conversar com esse bloqueio, sem lutar contra ele, mas com curiosidade e coragem? Porque muitas vezes, a gente tenta forçar a mudança. Vou me forçar a falar em público. Hoje eu mando aquele e-mail. Não vou mais ter medo. E quando o medo volta, e volta sempre, você pensa: eu falhei. Nunca vou mudar. Mas talvez o problema não seja você. Seja o método. Porque bloqueios emocionais não são inimigos. São guardiões desatualizados. E guardiões não respondem à força. Respondem ao diálogo. Então, vamos aprender a conversar com eles.
Passo 1. Dê um nome ao bloqueio. A primeira coisa é tirar o bloqueio da sombra. Em vez de deixá-lo como uma sensação vaga, tipo medo, ansiedade, não consigo, coloque em palavras. Por exemplo, em vez de tenho medo de falar em público, diga: meu bloqueio se chama ser visto é perigoso. Em vez de desisto dos meus projetos, diga: meu bloqueio se chama arriscar leva a perda. Em vez de me sinto um impostor, diga: meu bloqueio se chama sucesso atrai punição. Quando você nomeia, o bloqueio deixa de ser um fantasma. Vira algo concreto. E, no momento em que você o vê claramente, ele já perde um pouco do poder. Passo 2. Pergunte: você ainda está protegendo quem? Agora, olhe para esse bloqueio e faça esta pergunta: quem você está tentando proteger? Porque, na maioria das vezes, o bloqueio não é sobre você agora. É sobre uma versão mais jovem de você. Se seu bloqueio é arriscar leva a perda, pergunte: que criança estava lá quando isso aconteceu? Foi quando você apostou tudo num projeto e foi humilhado? Quando investiu em alguém e foi abandonado? Veja bem, o bloqueio não surgiu para te limitar. Surgiu para proteger uma criança frágil. E ele ainda acha que essa criança precisa dele. Passo 3. Agradeça e assuma o comando. Essa é uma das etapas mais poderosas. Diga, em voz alta ou no papel: obrigado por tentar me proteger. Você me manteve seguro por anos. Mas agora sou eu quem está no comando. Eu posso cuidar de nós. Parece simples? É revolucionário. Por que você não está atacando o bloqueio? Está reconhecendo sua intenção e assumindo o papel de adulto protetor. É como um pai adotivo dizendo ao guardião temporário: cheguei. Eu tomo conta da criança agora. E, nesse momento, o sistema nervoso começa a relaxar. Passo 4. Crie uma nova evidência, mesmo que pequena. O cérebro ama padrões. E ama ainda mais provas reais. Então, para desativar um bloqueio, você precisa coletar novas evidências. Por exemplo, se seu bloqueio é falar em público, igual perigo, você não precisa começar com um TED Talk. Comece com mandar um áudio de voz no grupo do trabalho, comentar em uma live, fazer uma pergunta depois de uma reunião. Cada vez que você faz isso e nada ruim acontece, você cria uma nova memória. E cada nova memória enfraquece o velho programa. Passo 5. Pratique o novo comportamento, mesmo com medo. Mudança não começa com coragem. Começa com ação, mesmo sem coragem. Assim como você aprende a nadar mesmo com medo da água, você pode agir como se o bloqueio já estivesse desativado. Por exemplo, se seu bloqueio é pedir ajuda é fraqueza, faça algo pequeno. Pode me ajudar com isso? Preciso de um tempo. Estou cansado. Não importa se você sente medo. O importante é que você escolheu diferente. E cada escolha é um voto na nova realidade. Passo 6. Permita o retrocesso, sem culpa. Você vai voltar. Vai evitar. Vai travar. Vai desistir. E tudo bem. Porque transformação não é sobre nunca cair. É sobre levantar com mais rapidez. Se você evitou uma apresentação hoje, mas amanhã mandou um áudio, isso é progresso. Se você se sabotou, mas agora sabe por que fez, isso é evolução. O bloqueio ainda existe? Sim. Mas ele não está mais no comando. Agora, antes de seguirmos, quero te lembrar disso. Conversar com um bloqueio emocional não é um evento. É um processo. Você não vai acordar amanhã completamente livre. Mas vai começar a perceber quando ele aparece. Vai começar a responder de outro jeito. E, cada vez que você faz isso, o bloqueio perde um pouco do controle. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora.
Como viver com essa transformação, sem pressão, sem perfeição, com paciência? Por que mudar um programa interno leva tempo? Mas é possível. Agora, chegamos numa fase importante. Porque, depois de reconhecer o bloqueio, entender suas origens e começar a conversar com ele, vem a pergunta que muitos fazem. Tudo bem, entendi. Mas como isso vira realidade no meu dia a dia? Porque, no fim das contas, não queremos só reflexão. Queremos mudança. Queremos andar com os pés no chão, mesmo depois de mexer nas fundações. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como viver com a transformação, sem pressão, sem perfeição, com paciência. Por que mudar um programa interno não é como trocar de roupa? É como reconstruir uma casa enquanto ainda mora nela. Você vai viver no meio da obra. Vai ter dias de progresso e dias de volta. E tudo isso faz parte. Primeiro, aceite que o bloqueio vai voltar. A mudança não é linear. Mesmo depois de semanas dizendo: arriscar não é perigo. Um dia, ao receber um convite para falar em público, ele vai sussurrar de novo. Você vai se expor demais. Vão te julgar. Ou, depois de meses sentindo orgulho por uma conquista, você vai sentir aquela velha vergonha aparecer. Isso foi sorte. Não mereço tanto. E aí, o que você faz? Não se culpe. Não pense: ah, não mudei nada. Estou no mesmo lugar. Não. A mudança não é quando o bloqueio some. É quando você reconhece que ele voltou. E escolhe não acreditar nele tanto quanto antes. É como um velho hábito. Ele aparece. Mas você não precisa obedecer. E cada vez que você diz: ah, é você de novo. Mas hoje eu escolho outra verdade. É uma vitória. Segundo, crie rituais que reforcem a nova verdade. A mente precisa de repetição para mudar. Por isso, pequenos rituais diários são mais poderosos que grandes promessas. Escolha um hábito simples que represente sua nova liberdade. Por exemplo, se seu bloqueio era pedir ajuda é fraqueza, toda semana, faça algo pequeno pedindo apoio. Pode me ajudar com isso? Preciso de um conselho. E anote: hoje, pedi ajuda. Nada ruim aconteceu. Se era sucesso, atrai inveja. Celebre suas conquistas, mesmo que seja só um. Terminei o projeto. Fiz o que podia. Diga em voz alta. Sorria. Agradeça. Se era amor, dói. Escreva uma frase no espelho. Relacionamentos saudáveis são possíveis. E leia todo dia. Esses rituais não mudam o bloqueio de uma vez. Mas, com o tempo, eles reprogramam o sistema interno. É como regar uma planta. Você não vê o crescimento no dia seguinte. Mas, com consistência, ela se transforma. Terceiro, tenha paciência com os retrocessos. Você vai voltar. Vai repetir o padrão. Vai se sabotar. Vai duvidar. E tudo bem. Porque transformação não é sobre nunca cair. É sobre levantar com mais rapidez. É sobre perceber antes. É sobre ter menos culpa. Veja bem. Se você caiu, mas agora percebeu mais rápido do que antes, isso é progresso. Se você repetiu o erro, mas agora sabe por que fez, isso é evolução. Se você se sabotou, mas agora não se xinga como antes, isso é cura. O importante não é a queda. É o que você faz depois. Quarto, celebre os sinais silenciosos de mudança. A mudança nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes, vem em silêncio. Como quando você pede ajuda sem se sentir fraco. Você aceita um elogio sem desmerecer. Você diz não e não se sente mal. Você sente felicidade e não espera o castigo. Você falha e pensa: tudo bem. Vou tentar de novo. Esses momentos parecem pequenos.
Mas são gigantes. Porque são evidências de que o programa mudou. De que você não está mais só repetindo o passado. Então, quando isso acontecer, reconheça. Diga: isso aqui é diferente. Isso aqui é novo. Quinto, entenda que você não está sozinho. Muitas pessoas estão nessa jornada. No silêncio. Na luta interna. Na tentativa de viver de forma mais verdadeira. E, às vezes, basta saber disso para se sentir menos errado. Você não está doente. Você não está atrasado. Você está acordando. E acordar dói. Porque é o fim de uma ilusão de segurança. É o começo de uma vida mais real. E, por isso, mais frágil, mas também mais plena. Agora, antes de seguirmos para o final, quero te deixar com isso. Você não precisa eliminar todos os bloqueios para ser livre. Basta começar a questionar um. Porque, quando você rompe com um, abre espaço para escolher outro. E, com o tempo, esse espaço cresce. Você não precisa ser perfeito. Só precisa continuar. Porque o caminho não é de transformação total. É de pequenas escolhas alinhadas com quem você quer ser. E é exatamente sobre isso que vamos fechar agora. O convite final. O convite para você, hoje, escolher um novo caminho. Não por obrigação, mas por desejo. Chegamos ao fim. Mas, na verdade, talvez esteja só começando. Porque tudo que a gente conversou aqui, sobre bloqueios emocionais, traumas leves, repetições do passado, conversas internas, não foi para você só ouvir, concordar e seguir a vida como se nada tivesse mudado. Foi para te provocar. Para te lembrar de algo que você já sabe, mas que o mundo inteiro tenta te fazer esquecer. Você não precisa viver no automático. Você pode escolher um novo caminho. Mesmo que ele dê medo. E o primeiro passo não precisa ser grande. Pode ser silencioso. Pode ser só um gesto. Então, antes de terminar, quero te deixar com um convite prático, simples, mas profundo. Chame isso de o primeiro passo. O desafio é esse. Hoje, ou amanhã, crie um momento de pausa. Só um. De 5 a 10 minutos. Durante esse tempo, pense em uma área da sua vida onde você se sente travado. Pode ser no amor, no trabalho, com o dinheiro, com você mesmo. E então, faça estas 3 perguntas, em voz alta ou no papel. Qual é o bloqueio que me impede de avançar aqui? Se eu me abrir, serei rejeitado. Sucesso atrai punição. Pedir ajuda é fraqueza. Quem eu estava protegendo quando aprendi isso? Que criança? Em que situação? O que aconteceu? O que eu escolheria acreditar hoje, se eu quisesse me libertar? Posso me arriscar com segurança, mereço reconhecimento, sou digno de cuidado. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa começar a perguntar. Porque, no momento em que você nomeia o bloqueio, ele deixa de ser uma lei invisível e vira algo que você pode escolher questionar. Por que esse desafio funciona? Porque ele não pede mudança imediata. Ele pede atenção. E atenção é o primeiro ato de liberdade. Você pode passar anos evitando situações sem saber por quê. Mas, no segundo em que você pergunta: por que estou com medo disso? O programa começa a vacilar. E, com o tempo, você vai perceber. Não foi você que escolheu o medo. Foi o medo que escolheu você. E agora, você tem o poder de dizer: eu vejo você. Obrigado por tentar me proteger. Mas hoje, eu escolho outra verdade. Vou te contar uma história simples. Um homem me disse que, por anos, tinha um bloqueio. Se eu me destacar, vão me destruir. Veio de uma experiência na adolescência. Apresentou um projeto na escola, foi elogiado. E nos dias seguintes, foi alvo de piadas e exclusão. A partir daí, ele apagou. Evitou qualquer coisa que chamasse atenção. Até que, um dia, ele fez o exercício.
Perguntou de onde vinha o medo. Vi a cena claramente. E disse: obrigado por tentar me proteger, menino. Mas agora sou eu quem está aqui. E começou pequeno. Mandou um e-mail com uma ideia. Depois, comentou numa reunião. Depois, apresentou um projeto. Nada heróico. Mas cada passo era uma escolha. E, um ano depois, ele me disse: hoje, quando falo em público, ainda sinto medo. Mas não obedeço mais. Foi um processo. Não um milagre. Foi um passo, depois outro. Foi escolher, todos os dias, acreditar em algo novo. Então, o meu convite para você hoje é esse. Comece pequeno. Comece com uma pergunta. Comece com uma frase escrita. Você não precisa acreditar na nova verdade ainda. Só precisa abrir espaço para ela existir. Assim como você não precisa acreditar que pode voar para abrir as asas. Só precisa decidir que quer tentar. Antes de fechar, quero te deixar com uma frase, de uma escritora que eu admiro muito, Naila Tamara. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa parar de repetir o que não é você. Porque, no fundo, liberar-se de um bloqueio emocional não é sobre criar um novo eu. É sobre recuperar o que sempre esteve aí. Antes do medo, antes da culpa, antes da repetição. É sobre lembrar que você não nasceu para sofrer. Nem para se esconder. Nem para se diminuir. Você nasceu para viver. Com coragem. Com verdade. Com escolha. Obrigado por ter chegado até aqui. Por ter dedicado 1 hora do seu tempo. Um recurso tão raro. Para olhar para dentro, refletir, escutar. Se esse vídeo fez sentido para você, não precisa compartilhar. Não precisa comentar. Só precisa fazer uma coisa. Hoje, crie um momento de pausa. Pergunte. Escreva. Escolha. Porque talvez o passo que muda tudo não seja grandioso. Seja só um gesto de coragem. De dizer: chega. Eu quero outro caminho. Obrigado por assistir. E, mais que isso, obrigado por estar aqui. Até o próximo passo.